que você volta para o Simples Nacional? Será que o Simples Nacional é de fato a melhor opção para você? Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar 4 dicas importantíssimas sobre o Simples Nacional. Por que você foi excluído do Simples Nacional? Muitas vezes, a exclusão do Simples Nacional, ela acontece por causa da dívida. A lei complementar do Simples Nacional fala o seguinte, que quem está no Simples Nacional, num regime unificado, simplificado, que possui esse benefício, ele não pode ter dívidas. Então, se ele tiver dívidas tanto municipal, estadual ou federal, você acaba sendo excluído do Simples Nacional. E aí, quando você é excluído do Simples Nacional, você acaba indo ou para o lucro presumido ou para o lucro real, que são os outros regimes tributários. Então, a exclusão do Simples Nacional, você tem que entender o motivo. Você deve perguntar para o seu contador o porquê eu fui excluído. Ah, porque você está devendo. Pode ser por outra coisa, pode ser por um KNAI específico, pode ser porque você atingiu o faturamento, então precisa entender claramente o motivo da exclusão do Simples Nacional. A segunda dica fala o seguinte, que você não pode estar com dívida sem estar pagando essa dívida, sem ter negociado essa dívida. Existem dois tipos de dívida. Aquela dívida que está lá na Receita Federal, você não parcelou, você não negociou, e existe a dívida, você parcela ela, então você negocia e aí você vai fazendo parcelamento. E aí até quando vai sair um negócio chamado CND, que é a certidão negativa de débito, sai uma certidão positiva com efeito negativo, ou seja, essa dívida ela existe, mas você parcelou e está pagando. Você precisa entender quais os parcelamentos que você tem disponibilidade. Por quê? Existem parcelamentos que são mais benéficos para você, que possuem redução de multa e juros, e você precisa estar atento ao contador para aderir a esse parcelamento. E, obviamente, reduzir muito a carga tributária, a carga de juros e multa que vão incidir sobre as dívidas que estão em atraso. A terceira dica, e é uma coisa que eu bato muito aqui, né? Eu sou um entusiasta do lucro real, até mesmo do lucro presumido, mas muito mais do lucro real. A terceira dica é, será que você está no regime tributário correto? Será que, de fato, o Simples Nacional é o melhor regime para você? Se você tem pouca lucratividade, muitas vezes o regime do lucro real é o mais benéfico porque você vai pagar imposto sobre o lucro e não sobre o faturamento. Quando você paga sobre o faturamento, veio lá o valor de nota fiscal, o governo não quer saber se você teve ou não teve lucro. Ele aplica uma porcentagem em cima disso, cobra o imposto de você. Tá, mas no lucro real não é assim. Você tem benefícios que você pode utilizar. A terceira dica é uma indagação, algo que você precisa questionar o seu contador, questionar o profissional. E até mesmo se você quiser, se você fatura mais do que 300 mil reais, escuta isso, tá? Você fica comigo nesse vídeo até aqui. Se você fatura mais do que 300 mil reais, deixa aqui ó, embaixo, eu quero o planejamento tributário, que eu vou dar um planejamento tributário para você de maneira gratuita. Eu vou fazer o cálculo para você de maneira gratuita, que é um diagnóstico certinho explicando como que funciona o planejamento tributário e para saber se sua empresa compensa ou não. Então, qual é o melhor regime? Você precisa questionar o seu contador e que ele consiga passar essa segurança de que de fato o lucro real ou o Simples Nacional é a melhor opção para você. Quarta dica, se você foi excluído do Simples Nacional por causa de dívida, por que tu entrou nessas dívidas? Ah, Matheus, o mercado. Ah, porque eu priorizei pagar os funcionários do que pagar o imposto. Tá, você sabe que, por exemplo, essas dívidas tributárias, elas não serão caducadas? Elas sempre vão existir? Quando entrar num processo já judicial, o governo pode ali penhorar os seus bens, colocar os seus bens para penhora, para pagamento dessas dívidas? Pode, vai para cartório. Não tem como brincar com dívida tributária. Elas existem, elas acontecem e nós precisamos entender o porquê que nós não conseguimos pagar ela. Pô, tive problema no fluxo de caixa. Então, você precisa refletir sobre essa situação e aplicar algum tipo de ação para que não aconteça mais. Exemplo, quando você está dirigindo um carro, dependente do local, você sempre vai olhar no retrovisor. Então, você precisa olhar para esse passado e buscar entender claramente o que aconteceu. Será que foi erro de precificação? Matheus, o que é precificação? Dar preço ao seu produto? Será que você cobrou muito barato e aí acabou não conseguindo pagar as contas? Ah, eu cobrei barato porque eu precisava vender. Mas será que compensa então cobrar barato para poder vender, mas depois não conseguir pagar os impostos? Você precisa refletir sobre isso. Se você fatura mais do que 300 mil por mês, deixa aqui embaixo. Eu quero o planejamento tributário, que aí meu time vai entrar em contato com você para que eu dê um diagnóstico tributário para saber se sua empresa compensa estar no Simples Nacional ou não. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Até a próxima, pessoal. Tchau!